volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Dr. Carlos Alberto da Silva Giandon, nosso entrevistado de hoje, ele que é médico, ginecologista e mastologista, está aqui falando sobre câncer de mama. E a gente foi para o intervalo aí falando um pouco da questão desse rastreamento, do diagnóstico. Doutor, para a gente fechar essa questão do diagnóstico, como é que se define então o diagnóstico? É sempre com a confirmação de uma biópsia. Fugiu da biópsia? Na realidade, quando você tem uma mamografia, um ultrassom indicando suspeita, né, de ser um câncer, o BIRADS 4 e 5, habitualmente você tem que fazer uma biópsia, né? E essa biópsia às vezes é feita com anestesia local, realmente não é um procedimento cirúrgico, é feito com uma agulha. Na grande maioria das vezes pode ser guiada por ultrassom ou pela mamografia em centros de radiologia. Aqui em Marília a gente tem, né, essa disponibilidade, tanto pela mamografia quanto pelo ultrassom, que vai retirar um fragmento daquela região, daquela lesão suspeita. E aí sim é enviado esse material para o anatopatológico ou para o patologista avaliar e fazer o diagnóstico se é correto, se é um câncer ou não. A partir do momento que você tem um diagnóstico do câncer, aí sim você precisa se programar para fazer o tratamento, né? E o tratamento do câncer de mama é mais variado possível, dependendo de cada situação e de cada paciente, né? Existe cirurgia, existe quimioterapia, existe radioterapia, existe hormonioterapia, né? E a grande maioria das vezes o tratamento é individualizado. O que a gente, na maior parte das vezes, tem que encarar é que o câncer de mama é curável. Às vezes as pessoas, as mulheres vêm com esse pensamento, né? Estou com câncer e vou morrer. E 80% a 90% dos casos a gente consegue cura. Olha aí, é uma incidência altíssima. alta. Boa, é claro, a gente quer o 100, mas, poxa, se pensar de 80 para cima, é um prognóstico muito favorável, né, doutor? E como que a gente consegue isso, né? A gente consegue isso através do diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo você diagnosticar um câncer, quanto mais rápido você começar o tratamento, qualquer tipo de câncer, não só o de mama, de uma forma geral, maiores são as chances de cura e maiores são digamos assim, os comprometimentos, sequelas que você vai ter com relação ao tratamento. Então, se você tem um diagnóstico precoce, você consegue fazer um tratamento cirúrgico conservador, preservar a função da mama, preservar a mama, né? E devolver o mais rapidamente possível a mulher ao convívio social, à sociedade, e ela fica curada, né? Então, realmente, a primeira questão é o diagnóstico precoce. E saber que o diagnóstico precoce você consegue a partir do momento que você faça exames ou que a mulher se conscientize que ela precisa se cuidar, né? Fazer o diagnóstico rápido, ir atrás, procurar um tratamento, porque às vezes ela percebe um nódulo e se nega ao tratamento. Esse também é um ponto importante a gente falar, né? E até por isso eu fiz aquela pergunta assim da incidência dos tumores, dos nódulos, né? Na verdade, benignos, né? O 1 e 2 ali, quer dizer, que é a grande maioria. Então, de repente você não precisa se assustar, né? Não, muito pelo contrário, ela tem que procurar um atendimento, fazer o diagnóstico correto e, se infelizmente for um câncer, tratar. Tem que tratar e tratar o mais rápido possível. A grande maioria das vezes o primeiro tratamento é cirúrgico, né? Às vezes o tumor ainda não é tão grande, não é tão extenso, você programa uma cirurgia. A cirurgia vai desde uma retirada parcial da mama, que a gente chama de quadrantectomia ou setorectomia, até a retirada total da mama, que é a mastectomia. Hoje a gente dispõe de técnicas ou de aprendizado de que você pode fazer a reconstrução mamária de imediato, né? Então a mulher, na maioria das vezes, não sai ali mutilada ou não sai sem a mama. Existem algumas técnicas, alguns procedimentos que a gente pode associar à questão da técnica de cirurgia plástica, que a gente chama de oncoplastia, em que você reduz a mama e consegue preservar a função mamária, diminuir a mama e tratar o câncer de mama. Não é uma cirurgia plástica, é uma cirurgia oncológica. Mas com técnicas de cirurgia plástica você consegue tratar, né? E uma paciente que tem uma mama muito volumosa, muito grande, consegue reduzir o tamanho das mamas e tratar o do câncer, né? Então isso é possível. Sem fazer a mastectomia. Sem fazer a mastectomia. Em alguns casos, quando você faz a mastectomia, você consegue já colocar um implante, um expansor, né, que vai ser temporário, ou mesmo um expansor, uma prótese definitiva, uma prótese de silicone.
devolvendo o formato, o tamanho, né, e a silhueta de uma mama, né? Então isso é possível, a gente faz aqui na nossa cidade esse procedimento de reconstrução imediata. Isso é muito bacana, né? A gente não deixa a perder de grandes centros, né? A gente conseguiu uma atividade multidisciplinar. Isso não é só uma pessoa que faz isso, né? Você precisa de um cirurgião, você precisa de uma equipe, você precisa de um radiologista, você precisa de um médico nuclear, um terapeuta, um psicólogo, um nutricionista, um TO. Então você precisa de toda uma rede de pessoas para tratar uma pessoa realmente, além do apoio psicológico, emocional, né? Essa mulher com relação ao câncer de mama. E em Marília não fica atrás de grandes centros de forma nenhuma, Marcos. É isso que eu ia dizer, nós avançamos bem, né, doutor, nesse sentido? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem em Marília grandes centros de radiologia, a gente tem grandes centros de tratamento, hospitais de ponta, né? A gente tem a medicina nuclear que a gente usa também para fazer o tratamento do câncer de mama através do linfonodo sentinela, né? Onde você não tem necessidade de você tirar todos os linfonodos antigamente, nem tão antigamente assim. Há mais de 10 anos atrás a gente não tinha a disponibilidade dessa técnica em Marília, em que você retirava todos os linfonodos, fazia toda uma drenagem, retirava toda a drenagem linfática da mama e do braço. Com isso, o comprometimento da função do braço da paciente. E isso de 10 anos para cá, onde a gente retira só apenas aquele linfonodo que recebe a drenagem da mama. E você faz o diagnóstico, se tiver câncer naquele linfonodo, aí sim você está autorizado a retirar os outros linfonodos. Se não tiver câncer naquele linfonodo, você não precisa fazer uma cirurgia tão agressiva. E isso também vem mudando, né? Mesmo com o linfonodo sentinela positivo, você pode preservar alguns outros. Então, assim, evoluiu muito. Marília, realmente, a questão do tratamento da cirurgia, da quimioterapia, da medicina nuclear, da hormonioterapia, está bem avançado. Doutor, como é que está o Sistema Único de Saúde para esse tipo de tratamento? Porque a gente sabe que a questão do diagnóstico que a gente falou, um pouco complicado com relação ao tempo, né? 50 anos, 2 em 2 anos e tal. E quando você tem aí o diagnóstico, quando você precisa iniciar o tratamento, como é que é na nossa cidade esse aspecto? A gente tem um pouco de dificuldade em relação ao tempo, né? A partir do momento, porque você imagina, o SUS em Marília é dividido em 3 níveis, né? Nível primário, que é as unidades básicas de saúde, e unidades de saúde da família, que estão nos bairros. Lá que se faz a consulta, né, com o médico generalista ou ginecologista, que vai pedir a mamografia. Aí ela vai agendar a mamografia, depois ela tem que agendar para fazer o retorno. Aí quando o médico vê a mamografia alterada, que vai encaminhar para o nível secundário, que às vezes é onde a gente atende lá na UBS Alto Cafezal, onde a gente faz ultrassom e biópsia. E de lá que às vezes precisa ir para o nível terciário. Então, infelizmente, a gente tem um tempo, um gap, vamos falar assim, um pouco longo, não só em Marília, mas isso é Sistema Único de Saúde, né? Que pode chegar a 6 meses. Que é um tempo... Infelizmente é um tempo um pouco longo. Para câncer para câncer. A gente sabe que existe uma lei que, a partir do momento que tem uma suspeita ou uma mamografia alterada, teoricamente a mulher em 60 dias deveria estar tratando do câncer de mama. Então isso é um pouco ainda aquém da nossa possibilidade. Mas assim, é o sistema que é um pouco travado, moroso, mas ele funciona. A paciente consegue fazer um tratamento de câncer de mama no município de Marília. A gente até falou esses dias aqui de um projeto que tem aí, né, para ter uma clínica de diagnóstico e tal, que o Amigos do Com tá aí numa campanha. Vamos torcer para esse sonho virar uma realidade. Esse sonho virar realidade. Na realidade, o que nós temos é o gargalo dos exames, né? É o número de exames ofertados para a população que às vezes não é suficiente. E a gente entende isso. Entende porque o SUS ele é financiado. As pessoas vão lá na unidade básica de saúde achando que tudo é de graça. Não, tudo aquilo tem custo, né? E quem sustenta é o SUS. E o SUS vem do governo federal e existe um teto, né, para isso, para gasto e tudo mais. Mas isso é política de saúde. Pois é, doutor, olha, quero te agradecer muito, mas antes eu queria, só para a gente finalizar, falar o seguinte, que você mencionou no início a questão em algumas situações, câncer bilateral, né, tumores bilaterais. Isso não é tão frequente? Não. A incidência é em torno de 5% dos casos apenas serão bilaterais, né?
Mas assim, por isso que a gente faz a mamografia ou ultrassom nas duas mamas. Às vezes a paciente está com nódulo, uma sensação de um tumor de um lado, e você também precisa examinar do outro lado. De repente você trata uma mama e esquece da outra, né? E às vezes ela está com doença nas duas mamas. Mas essa é uma incidência pequena, baixa, em torno de 5% dos casos com câncer de mama. Bom, então, olha, fica aí a palavra de você prevenir realmente. Prevenção é a chave. Se você tem condições de já fazer aí o exame a partir dos 40, isso é muito importante. Sem dúvida. Né? E, claro, anualmente. É o ideal. A partir dos 40 anos de idade, os pacientes que não têm sintomas, não têm sinais de sintoma. Percebeu um nódulo, tem que ir atrás. Fantástico. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra tê-lo sempre aqui no programa Conexão. E eu que agradeço, Marcos, mais uma vez o convite e estou à disposição. Sempre que a gente tiver um espaço, viremos aqui sem dúvida nenhuma. É um prazer estar com você. Bacana. Dr. Carlos Alberto da Silva Giandon, médico ginecologista e mastologista, o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão, que fica por aqui. Nós estaremos de volta amanhã com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. E também com a gente a companhia da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional. Falamos aqui sobre o câncer de mama, vale a pena você conferir. E você que está assistindo pelo Facebook, compartilhe também para que essa informação alcance mais e mais pessoas. Uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.